Ninguém tá vendo agora não. Pronto, estamos voltando aqui, certo? Estamos voltando. Vou ficar descongelado, né? Descongelou. Senhor Felipe, Descongelou, voltamos. pode senhor Júlia, Vitória, Ciro, Voltamos. Lucas, Kelly do Açaí também. Pode senhor Vitória Andrade. Então, pessoal, é o seguinte, vamos... agora é só para perguntas, certo? Já falei aqui sobre namoro cristão. Ricardo, bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, Lucas Saraiva, viu? João Vitor, bem-vindo novamente. Então, eu já falei aqui os 10 pontos. Gabriel, viu? Bem-vindo, Gabriel, Pai do Senhor. Cara, muito bom estar com você aqui também. Nós somos 10 pontos do namoro cristão, certo? E agora eu quero que vocês nos tragam as dúvidas, as perguntas. E vou logo dizendo que se a gente não souber responder, a gente vai falar, viu? Porque a gente não sabe tudo, não. A gente sabe algumas coisas só, tá bom? A gente vai perguntar ao pastor. Peraí, é o cachorro, gente. Então vamos lá, vocês têm algumas perguntas? Qual é a dúvida de vocês? Ou quer que eu repita algum ponto específico que não ficou claro? Então podem dizer que a gente vai esperar a pergunta de vocês aí, Eu tá bom? vou botar aqui um louvor, que é o tempo que vocês botam a pergunta. A gente vai ficar esperando vocês digitarem aí a pergunta. Tá? Carla, Jeane, seja bem-vinda, viu? Então, os 10 pontos vou repetir, tá bom? Eu vou repetir os 10 pontos para você que não conseguiu anotar a tempo, tá bom? Os 10 pontos. E aí vamos para as perguntas. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar no seu namoro. Sem Deus, o seu namoro não vai ser abençoado. Tem que ter Ele em primeiro lugar. Segundo, não procure um namorado, mas procure alguém para casar. Terceiro, cristão namora com cristão, certo? Porque não pode ter julgo desigual, tá bom? Quarto, cuidado com a carência, valorize-se. Valorize a você porque você tem valor para Cristo. 5, observe os princípios da pessoa. Observe os princípios dela. Sexto, coloque-se debaixo da proteção do seu líder. O seu líder pode ser o pastor, o diácono, o presbítero. Sétimo, estabeleça limites. Oitavo, o respeito começa no namoro. Nono, procure alguém que compartilhe os mesmos sonhos, projetos e visões. E 10º, só o amor de Deus é a pessoa que fará esse relacionamento perdurar. A primeira pergunta aí, amor. Tá bom? Esses são os 10 pontos. Então vamos para a primeira pergunta aqui do Silas. Por que Satanás investe na vida sentimental da pessoa? Isso é muito tranquilo, o que é que a Bíblia mostra? O namoro, se for um namoro daquele que realmente serve a Deus, daquele que está buscando a Deus, ele vai ser uma preparação para o casamento. E a coisa que uma das coisas que o diabo mais odeia é alguém namorando com o objetivo de casar, porque vai formar família. Família foi a primeira instituição que Deus criou. Bem-vindo, pastor Valdejane, Manuel e Juliana, sejam bem-vindos. Então, por que Satanás investe tanto na vida sentimental da pessoa? Porque ele sabe que se a pessoa namorar conforme a palavra, vai casar e vai formar família. E a família foi o primeiro projeto que Deus criou. A família foi o primeiro projeto que Deus criou. Então, antes de existir igreja, antes de existir governo, estado, leis, antes de qualquer instituição humana, Deus criou a família para compartilhar a sua glória. Para que Deus pudesse manifestar a sua glória através da família. Foi a primeira instituição que ele criou, como a imagem de Deus, do próprio Deus. Então, por isso que Satanás ataca tanto a área sentimental da pessoa. Para que ela viva em depressão, para que ela viva sozinha, em solidão, para que ela viva longe de Deus, para que ela se afaste dos caminhos do Senhor, para que ela não seja bênção, para que ela não gere filhos, para que tanta coisa a partir da família. A partir da família. E a família começa com o namoro. Depois do namoro vem um casamento. Deixa eu responder isso aqui. Então a segunda pergunta aqui. Espero ter respondido, tá bom, Silas? A segunda, o namoro serve para conhecer o seu parceiro, mas antes de namorar, é bom ter um tempo de conhecimento. Peraí. Não. Na verdade, o namoro, ele tem que ser esse momento. O namoro já tem que ser esse momento de conhecimento, de você conhecer a pessoa, o seu caráter, os seus princípios, se ela obedece pai e mãe, se ela tem um objetivo na vida, de estudar, de trabalhar, de formar uma família. Então, o namoro ele tem que ser exatamente o tempo de conhecimento, não é antes do namoro, tem que ser
durante o namoro. Mas se você está em dúvida nessa pessoa, então espere, ore a Deus e veja esse comportamento da pessoa. E eu te falar, essa pergunta é muito boa, porque assim, ó, às vezes a gente começa a namorar e diz, não, a gente vai esperar o tempo certo de casar para conhecer. Só que é bom, ó, exemplo, eu e o Efraim, a gente se conheceu com 6 meses a gente já casou. Porque se a gente fosse esperar 3, 4 anos, como é? Você sabe como é. Tem que se segurar. O namoro, olha, a carne é fraca. Então, para evitar a tentação, o melhor é você namorar e logo casar, certo? Não é Com o objetivo de casar. Com o objetivo de casar. Agora a questão é, você vai namorar quando for da sua vontade ou você vai esperar em Deus para Ele mandar a pessoa certa? Porque assim, você pega uma pessoa, você chama, como eu falei, você começa a namorar uma pessoa e vê que no início ela é legal, mas depois ela começa a dar sinais de que não quer nada com Deus, aí você acha, não, eu creio que ela vai mudar, que ela vai melhorar. E ela começa a continuar colocando sinais de que não quer nada com Deus, e você fica, não, ela vai mudar, ela vai mudar. Aí passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. Aí quando você vê lá na frente, não era pra você. Aí vocês acabam terminando, tá entendendo? Então se for pra ter um projeto de casar, primeiro, namore com aquela pessoa que Deus enviou pra você. Que você sente paz no seu coração. Aí você começa. E que você tá vendo aqui com vários esses princípios, que essa pessoa, ela tá buscando a Deus, ela é fiel a Deus. Tudo isso é importante no namoro. Já conhece essa pessoa no namoro. Se você tá em dúvida ainda se tem que namorar ou não, então espere e ore. Não vá se precipitar antes do tempo, tá bom? Gabriel, se no casamento tiver adultério de alguma das partes, o divórcio é justificado? Sim, pela palavra o adultério. No caso de adultério, é a única hipótese mais clara que Jesus deixou da questão da justificação do divórcio. Mas até nessa hipótese de adultério, Deus permite o adultério, o divórcio. Deus permite o divórcio, no caso de adultério. Mas ele fala que pela dureza do coração do homem foi que Deus estabeleceu essa regra da questão de excepcional o casamento. Então, resumindo, o projeto de Deus é homem e mulher para sempre. O esposo é sua esposa para sempre. Se tiver adultério, a Bíblia permite o divórcio, mas não é o desejo do coração de Deus, porque Deus odeia o divórcio. A Bíblia mostra isso muito claramente. Deus odeia o divórcio. Então, isso é uma questão lá do casamento, mas que tem que observar já no namoro, a fidelidade da pessoa. Tem que observar no namoro, tá bom? O que mais perguntas aí? O que vocês têm de dúvida que a gente puder responder? Aqui embaixo, não. Eu já respondi do Gabriel. Então, vocês falem alguma coisa sobre namoro, tá bom? Sobre namoro nesse foco que a gente colocou do namoro cristão, tá bom? Que você possa, Deus possa falar com você. O vídeo está gravado e já está disponibilizado. E estou esperando perguntas aí. Se não tiver, a gente vai encerrar. Gente, a gente vai orar e encerrar. Se você não tiver. Esperem em Deus. Não se precipitem em querer namorar logo. Porque às vezes vocês encontram uma pessoa que parece ser boa, mas não é. E acaba afastando ou adiando os propósitos de Deus na vida da gente, na vida de vocês. Tá entendendo? Então, vocês conhecem a palavra, então sigam a palavra. Tem hoje a moda dizer que sexo no namoro é normal. Não é normal, é prostituição. É pecado. É pecado. Se você estiver pecando, namorando, tendo relação sexual com seu namorado, e você morreu, você vai pro inferno. Porque é pecado. Tá na Bíblia, gente. A gente não pode mudar o que tá escrito. Uma pergunta aqui, Há a possibilidade do amor acabar no meio do casamento? A questão é a seguinte, Silas, como eu falei aqui, no final, o amor ele tem que ser cultivado, ele tem que ser trabalhado dia após dia, ele tem que ser cultivado. Se eu amar a Lu, eu vou cultivar esse amor. É como uma planta, nós temos um jardim aqui na nossa casa, você até viu aqui, temos um jardim que tem que ser cultivado. Esse amor tem que ser cultivado a cada dia, porque o amor não é uma coisa que vem e depois desaparece. Não é assim, tem que ser cultivado a cada dia, com carinho, com atenção, né, com a intimidade que tem que ter no casamento, com lazer, com respeito. Principalmente o respeito ao próximo. O homem tem que entender a mulher tem que entender o homem. Tem que entender as diferenças. Do jeito que manda a Bíblia.
Porque cada um tem a sua função dentro do casamento. Deus, isso é uma questão muito interessante. A gente pode falar futuramente sobre isso, mas cada um tem a sua função no casamento. Então o amor ele pode acabar, pode ser a pessoa não cultivar o amor. Se ela não colocar Deus em primeiro lugar, se ela começar a tratar mal a esposa, o esposo, começar a xingar, a falar mal, a depreciar o outro, se afastar por completo do outro, é possível sim. E então não tem que ser tiver perdão. cultivado. E precisa ter perdão. Se Precisa não ter tiver perdão. o perdão, não consegue. Tem que ter o perdão. Tem que caminhar debaixo do perdão. Tem que Às caminhar vezes é debaixo do perdão. difícil. Às vezes é difícil você se você estando certo e perdoar, pedir perdão. Você estando certo, pedir perdão, esperar que a outra pessoa venha perdoar. É. Mas você tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Que a outra pessoa vai dar o segundo, aí vocês começam a caminhar junto de novo. É. Tá entendendo? Outra pergunta aqui da Yara: quanto tempo de namoro é preciso para o casamento? O nosso caso aqui, meu e da Lô, foi um pouco diferente, né? Foi um pouco diferente. Assim, vamos dizer aqui um prazo razoável, tá bom, Yara? Eu acho que um prazo razoável de entre 1 e 3 anos. Dependendo do casal, dependendo da idade, dependendo da maturidade, dependendo da questão financeira. Da questão de maturidade. Então, eu acho um prazo razoável entre 1 e 3 anos. Pode ser menos, pode ser mais. Mas esse prazo de 3 anos para frente fica muito longo o namoro. Foi o que eu falei no começo. Começa a ficar muito difícil segurar a questão carnal mesmo. Fica difícil. E vocês então, têm que segurar. E tem que fugir, né? Como a gente falou aqui. Então, por exemplo, no meu caso da Lô foi um caso porque a gente casou em 6 meses. A gente namorou 6 meses só. E do dia que a gente começou a namorar, a gente colocou que a gente ia casar em 6 meses. Foi uma coisa que a gente teve muita oração antes. Teve muito propósito de Deus nos revelando isso antes. Então, eu acho razoável entre 1 e 3 anos, mas pode ser menos, pode ser mais, dependendo da maturidade, dependendo da questão financeira, de muitas coisas que podem vir nesse meio tempo. E principalmente, se vocês estiverem embaixo da bênção de Deus, se estiverem fazendo conforme Deus manda. Fala, amor. Continuando. Não adianta começar a namorar e dizer, eu vou casar daqui a 3 anos e começar a pecar, a ter relação, a viver como se fosse casado já. Ou não civil tem união estável, tá certo, tá legalizado, mas na Bíblia não tem união estável. É casamento só. É casamento. Bom, porque tem muita pergunta já agora. A próxima aqui é da Júlia, né? É melhor eu firmar primeiro minha vida em questões de dependência para depois pensar em namoro, casamento, ou eu devo tentar construir minha vida junto com meu parceiro? Isso aí é interessante, você pergunta por quê? Porque o namoro já é o começo, né? O conhecimento, como nós falamos aqui. Então, a princípio, o namoro, você não precisa se preocupar tanto com essa questão financeira no namoro. Não é tão importante, é importante, mas não tanto quanto no casamento. Então, a questão é a seguinte, você tem que se planejar, como é que você está trabalhando, você está tendo um projeto de trabalho, de promoção, coisa assim, você tem que saber se você tem um mínimo planejamento com 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque assim, na vida, na verdade, não tem nada 100% imprevisível, né? Ou previsível, na verdade. Então, você tem que saber, não, eu tenho condições de casar daqui a 1 ano, tenho condições de arrumar meu casamento, a minha casa, porque assim, se a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, e a gente tiver um mínimo de razoabilidade para casar, um mínimo de planejamento financeiro, Deus vai abençoar. Eu e a Lua, Júlia, a gente tinha um mínimo de planejamento financeiro para o nosso casamento, só que Deus foi mandando. Foi muito além daquilo que a gente imaginava. Teve muitos mais gastos, mas também Deus ajudou, enviou muitas pessoas, entendeu? Então, assim, você tem que ter um mínimo de planejamento. Você tem que saber, não, daqui a 1 ano eu estou empregado, já tenho um dinheiro guardado, isso vai me ajudar a começar a comprar as coisas da minha casa. Se isso estiver assim, ok, vai em frente. E Deus vai mandar. E Deus manda. Deus manda pessoas para te ajudar. Deus manda muito mais do que você está imaginando. Deus manda. Então, tenha esse equilíbrio. Sabe? Se você tem um mínimo para você conseguir fazer o seu casamento, tá bom? Gabriel, de novo. Se há um casal mundano se há um casal mundano e num se converte e outro não, o relacionamento não pode sustentar? Pode se sustentar. Um relacionamento pode sustentar. Mas você está falando só no namoro ou no casamento? Porque se for no casamento, não. Aí no casamento, 1 Coríntios fala que o casamento é santificado. Então se você chegar a casar com alguém que é descrente, o casamento ele tem que permanecer. Paulo fala isso claramente. Agora, se está no namoro ainda,
você tem que seguir a palavra. Tem que seguir a palavra. Se afaste. Se a pessoa realmente ela vai querer se converter, tudo bem, você permanece com ela. Se ela não quer se converter, ela não está nem aí para o evangelho, você tem que cair fora. Cair fora. Porque a pessoa não muda não, Gabriel. A pessoa é o seguinte, a pessoa só muda através de Cristo. Não imagine que a pessoa vai mudar depois do casamento, não, porque ela não muda. Ela só muda através de Cristo. Então, procure alguém que seja cristão, que seja crente. E se ela não for, ela falou, não, eu vou me converter, eu quero ir para a igreja, ela está buscando, aí é diferente. Mas tem muito cuidado. Isso é no namoro, gente. Isso no namoro. Tá? No casamento permanece, o casamento tem que permanecer. Ok? Silas, aonde tem na Bíblia a palavra namoro? Eu pesquisei e não encontrei. Até porque, como eu falei no início da live, o Silas não pode estar aqui porque ele estava no discipulado, mas namoro não tem na Bíblia. Essa palavra namoro foi inventada na modernidade já. Antigamente o costume era o jovem, a jovem, os pais arranjarem o casamento e eles só terem praticamente conhecimento um do outro no casamento. Mas Paulo fala dos desejos da carne, né? Da vontade, da juventude, né, amor? Fala da juventude que é melhor casar do que abrasar-se, ou seja, é melhor casar do que estar num namoro, num relacionamento que você não sente que não consegue mais segurar. E aí depende muito da maturidade, depende muito da questão financeira. Como a Mariana está falando, a gente tem que ter estabilidade financeira, pelo menos um mínimo de estabilidade. Tem que ter um mínimo de estabilidade para seguir, para ir para o casamento. Ok? Por isso que é necessário vocês leiam a Bíblia. Leiam a palavra. Leiam a palavra, principalmente nos evangelhos, no Novo Testamento e no Antigo também. Tem que ler, porque a Bíblia é o manual. 1 Coríntios fala muito sobre casamento. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios fala muito sobre casamento. Então, eu espero que tenha ajudado. Quem perguntou aí, tranquilo? Amém? Sabe por que o namoro não tem... Sabe, para entender? Porque antes não tinha um namoro, porque quando a pessoa ficava perto da outra, eles casavam logo. Não tinha essa questão de esperar 2 anos, 3 anos. Porque ia acabar caindo, entendeu? Se não for forte, vai acabar caindo, cedendo. Então, para evitar, casava logo. Então, é isso que hoje está totalmente mudado. Você tem que namorar, não com a intenção de querer passar 2 anos, 3 anos namorando, depois ficar em união estável e não casar e achar que vocês têm que casar, namorar com o propósito de casar. Se você não quer casar, não namore. Paulo fala, se você não quer, não namore, fique sem vai fazer a obra de Deus. Aí você tem que saber se você tem um chamado seu próprio de não casar. E é uma questão sua com Deus, mas o propósito de Deus, eu creio que para todas as pessoas é construir família. Mas se você foi chamado, não, eu me sinto perfeito, completo, só fazendo a obra de Deus. Então, fique tranquilo. Mas não namore sem o objetivo de casar. O casamento que tem idade precisa... É como eu falei, João Vitor, no começo. O casamento ele tem que ter um mínimo de maturidade. E essa maturidade é alcançada por volta dos 18 anos. Por volta dos 18 anos. Pode ser mais, pode ser menos. Essa é a idade que é um começo para o namoro. Então, para o casamento, vamos colocar aqui uns 20 anos para cima. Uns 20 anos que a pessoa já tem uma certa maturidade. Inclusive, isso é comprovado cientificamente que o homem ele amadurece um pouco mais até. Né? Ele demora a amadurecer mais do que a mulher. Então, o casamento por volta de uns 20 anos. Né? Nessa faixa de 20 anos para cima, porque tem que ter uma certa maturidade. Para você entender, porque tem responsabilidades. O casamento tem responsabilidades. Exatamente, Felipe. Tem que ter planejamento. Bem-vinda, Rebeca. Deus abençoe. Então, tem que ter essa maturidade. Amém? Porque a tentação sexual é um problema maior mais para os homens do que para as mulheres. Por quê? Porque o homem... Viu, Silas? Boa pergunta. O sentido do homem mais apurado, isso é comprovado cientificamente também, é o olho. É a visão. O homem, o sentido mais próximo do homem é a visão. A mulher já é mais a audição, certo? Então, o sentido do homem mais próximo, que vai lhe atingir mais profundamente, é a visão. Por isso que a mulher que quer agradar o marido, ela tem que se arrumar bem, tem que estar bem vestida, tem que estar bem vestida, né? bem feita de se cuidar. De se cuidar. Então, a tentação ela vem mais para o homem, porque a cobiça do homem é maior na visão, o que ele vê. O que ele está vendo de uma mulher que está ali, que tem... Por isso que a importância da questão da roupa. Porque a roupa ela vai atrair a atenção do homem. Entendeu? Até falar.
A questão da roupa das irmãs da igreja. Tipo, as mulheres precisam andar com roupas mais vestidas na igreja. Porque se você vai no canto que é consagrado a Deus, que é um local de adoração, você não pode ir de qualquer jeito. O Marquinhos entrou, Pai Senhor, Marquinhos, Pai Vinícius. Senhor... Então, só resumindo, viu, Silas? O sentido do homem que mais é atraído é o olhar, é a visão. Então, por isso que a moça tem que ter muito cuidado para não atrair uma questão sexual muito profunda no homem por causa da visão. A mulher não, a mulher ela é mais atraída pelo que ela ouve. Por isso que tem aqueles cabras feios, aqueles homens feios que consegue, vamos dizer assim... Não, ele tá falando, gente, eu não tô falando. Que isso, amor? Aquele homem que consegue convencer a mulher, porque o sentido da mulher mais próximo é a audição. Entendeu? E do homem não, do homem é a visão, é o que ele vê. Como saber se Deus aprova o namoro? Silas, a Bíblia fala muito claramente o seguinte: o que tem que ser, o juízo entre nós tem que ser a paz. Se há paz no namoro, se há paz, se há busca de Deus, se há santificação, entendeu? Se há realmente busca de Deus, o seu casamento está em paz. Entendeu? Se vocês estão buscando a Deus, se tem paz, se não está tendo confusão, não está tendo desrespeito, nenhum tipo de violência física ou emocional, se tá em paz, é um sinal de que Deus está aprovando esse relacionamento. Se estão buscando, se estão crescendo em graça e conhecimento. Só ajeitar o Cassinho. O Gabriel aí, se sou casado e meu parceiro morre, posso casar novamente? Sim, a Bíblia fala isso claramente, né? Se o cônjuge morre, a pessoa está livre para casar contanto que seja no Senhor. Paulo fala isso. Contanto que seja no Senhor. Ou seja, como eu falei no começo, cristão só casa com cristão, só namora com cristão. Então tem que ser no Senhor. Amém? Tá chegando mais gente. Boas perguntas. Cadê as perguntas? Senão a gente vai encerrar. Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar. Cadê as perguntas? Se a gente souber, tá bom? Vou ajeitar logo o ônibus. Cadê as perguntas? Vamos lá. Então, assim, pessoal, a palavra mostra como deve ser um namoro cristão abençoado, que eu falei aqui. E eu posso até colocar, disponibilizar para quem quiser, entendeu? Essa palavra. É o que eu estou falando, esperar, buscar a Deus, se firmar na palavra. Na palavra, é o alicerce. É o alicerce que vai firmar o seu namoro, é a palavra. Busca a Deus, busca a palavra, fuja das tentações, fuja da carne, entendeu? Fuja disso. Porque a carne, ela vai te levar para o pecado e para a morte. Vixe, eita, a história é longa. Mas a história toda. Peraí, amor, olha aqui, ó. É o cachorro esquecido. Bom, a minha história com a Adolfo foi o seguinte. Vixe. Pois é, dos 10 anos opa, viu, Vinícius? Exatamente. Eu comecei a orar a Deus por um esposo, por uma família, em 2008. Certo? Aproximadamente junho e julho de 2008 eu comecei a orar. Eu vou resumir, tá bom? Eu comecei a orar por volta de junho e julho de 2008, certo? Para que Deus me mandasse uma esposa, alguém que realmente pudesse formar uma família. Então eu comecei a orar e o Senhor falou comigo e Ele me prometeu que iria mandar essa pessoa, que Ele ia me mandar no tempo determinado por Ele ia mandar. No estilo Jacó mesmo, viu? Me bate muita oração. E tudo foi impressionante. Foi a mão de Deus mesmo. Foi a mão de Deus mesmo. Então, assim, eu comecei como eu tô falando, comecei a orar e a confiar na palavra de Deus em junho de 2008. Julho de 2008, por aí. E eu orei, tive relacionamentos que eu tentava e não dava certo. E, enfim, sei que demorou muito tempo. Eu passei a ficar um tempo sozinho. E teve momentos que eu tive relacionamento que foi... não foi aquilo que Deus estava planejando para mim, porque Ele tinha planejado a lua para mim. Então, quando foi em 2018, que entrou o ano de 2018, eu falei assim para Deus: Senhor, eu quero buscar a Tua presença. Eu não quero mais focar na questão de namoro, de buscar alguém, não. Eu quero buscar a Tua presença. E quando eu descansei verdadeiramente em Deus, quando eu descansei, foi que Deus mandou a lua. Foi nos meses seguintes Deus mandou a lua. A gente... primeiramente, eu já tinha visto ela na faculdade, né? Quando eu
estava fazendo faculdade ainda, eu cheguei a ver ela algumas vezes. Ela não chegou a me dar bola nem nada na faculdade, né? Você é desligada, né? Ela muito desligada, distraída e tudo. Aí eu fui na Igreja da Lua para um culto. E eu vi ela lá, né? Eu achei ela, como eu achava ela muito bonita, ela muito atraente. E aí eu fui na Igreja da Lua, né? E aí eu fui lá e vi ela e tudo. Só que pouco tempo depois eu comecei a namorar ela, ela também estava namorando. Aí depois eu falo a minha parte. Aí a gente tava namorando nós dois, e só que a gente sentia algo muito forte um pelo outro. E aí pouco tempo depois eu terminei o namoro e ela terminou o namoro dela. E a gente também teve uma ação social que a gente passou um dia assim conversando bastante. E quando foi num seminário que a gente foi de missões, que foi no dia 7 de julho de 2018, que a gente foi o dia todo lá de seminário, de missões, Deus falou conosco muito profundamente. Foi 7 vezes que Deus falou conosco. 7 vezes no dia sobre a gente, eu e ela. Então a gente estava lá no seminário, eu estava sentado do lado da Lua, e as pessoas que nunca tinham visto a gente chegavam assim, e diziam para mim e para a Lua: ó, a pessoa que está do seu lado é o amor da sua vida. Aí vinha outra e falava: a pessoa que está do seu lado é que você vai casar. Vocês dois são uma só carne. E aí chegava, foi 7 vezes. 7 pessoas diferentes nos falaram essas coisas que nunca tinham visto a gente. Entendeu? Então, quando terminou o seminário, a gente conversou, né? Bem-vindo, Vitória, novamente, Vitória. Então, quando foi no final do seminário, a gente conversou quem tinha namorar. Porque a gente já tinha terminado, o meu namoro tinha terminado, ela tinha terminado dela, e a gente conversou quem tinha namorar. E no mesmo dia que a gente começou a namorar, que foi o dia desse seminário, com 6 meses a gente casou. A gente decidiu naquele dia, no primeiro dia que a gente começou a namorar, a gente decidiu que a gente ia casar, em 6 meses. E aí a gente pegou e começou a organizar o casamento já em 6 meses. A gente fez o noivado em 5 meses. E casamos em 6 meses. E estamos aqui, já fizemos hoje, fizemos agora 2 anos de casado no religioso e 2 anos e um pouquinho no civil. Então a gente está aqui para a glória de Deus. Por quê? Porque foram 10 anos de oração, 10 anos de busca. Teve momentos que eu falhei, teve momentos que eu pequei, teve momentos que eu me estressei com Deus, teve momentos que eu desanimei. E eu tenho certeza que a Lua também. Mas a gente permaneceu. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a perseverança. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu acho que é legal para mim. Não, é a perseverança da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É num tempo determinado por isso. Foi o que eu falei aqui. Quem não pôde acompanhar mais cedo, vai ficar gravado aí. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Num tempo determinado. Não é antes nem depois. O relógio de Deus não anda, eu já falei, não anda adiantado nem atrasado. Ele é exato. Então, observe muito isso. Porque a nossa história aqui, Minha da Lua, é um exemplo para vocês do que Deus ele faz o melhor. Ele faz o melhor no tempo determinado. Então, saiba esperar o tempo determinado por Deus. Pai do Senhor, Nilson, Pai do Senhor, Lucas vindo novamente. Então, espere o tempo necessário. Espere e observe todos os pontos que eu falei aqui da pessoa que você está namorando ou que você quer namorar. Observe todos esses pontos. E outra, eu não falei ainda pra vocês, mas eu esperei ele durante 7 anos. 7 anos eu fiquei esperando por ele. Porque Deus falou comigo muito em sonho. E teve um dia que na época eu tava namorando, e Deus me deu um sonho muito forte. E esse sonho, no final do sonho, eu caía... É porque, se for contar, é muito complexo. Mas no sonho, no final do sonho, vinha um homem todo de branco, assim, todo bonito, branquinho. E vinha, e no sonho eu tipo que morria. Ele vinha, me levantava, me dava forças, entendeu? Não era um anjo, era outra pessoa. Então, eu esperava ele. O que foi? Ajudar? Então, eu esperei isso por 7 anos. E quando eu falo que vocês têm que e precisam ver a questão do relacionamento, com quem vocês vão se relacionar, porque é muito sério. Pra vida toda. Desde criança eu tô na igreja. Eu tô na igreja desde criança. Meu padrasto é pastor, minha mãe estava na igreja. Eu acho que eu com 5 anos já estava na igreja. Eu tenho uns tios que são pastores. Então, assim, mas mesmo assim, eu ainda cheguei a cometer erros, a pecar, a me relacionar com pessoas que não deveriam. E eu sabia que ali, eu sabia que um dia Deus ia mandar a pessoa certa para mim.
Só que ele só mandou Efraim pra mim no momento em que eu comecei a esperar. Eu comecei a esperar nele. Sabe, eu sei que às vezes a gente acontece de que o nosso coração tá tão magoado, tão triste, porque a gente deposita alguma confiança, sendo que esse não é o projeto de Deus pra você, aí você acaba esquecendo que não é. Então, aí a pessoa vai e faz aquilo que não lhe agrada e ele acaba lhe afastando de Deus. Aí você espera em Deus, e foi o que eu fiz, eu esperei. Foi no dia lá do congresso de missões. A gente não tava se falando, ele tava namorando e eu tava namorando. E eu tava namorando, mas eu tava uns 3 meses sem falar com ninguém. Vamos já encerrar. Cadê? João Vitor, deixa eu ver aqui. Você tinha quantos anos quando começou a orar, Deus? Eu tinha 16. Na verdade, eu tinha 15. Eu tinha 15 anos, foi 2008, eu tinha 15 anos. E aí eu só fui casar com a Lu em 2018, que eu tinha 25. Então foi 10 anos depois, né? Foi esse tempo, viu? Então, espere o tempo necessário. E se você já encontrou a pessoa certa, o namoro tem que visar o casamento. O objetivo tem que ser o casamento. Nem que demore 1 ano ou 2, mas você tem que planejar, já começar a planejar o seu casamento. Porque o namoro tem que ter o objetivo de casamento. Senão, só tem um objetivo que eu já falei aqui. Você já sabe. E você tem que esperar em Deus. Espere em Deus, gente. Não vão se precipitar. Aí, a gente esperou. A gente precisou esperar para Deus botar eu e ele junto. E ele foi ele mesmo. No final do congresso, eu cheguei para ele e falei assim, agora a gente vai ter que namorar, né? Porque Deus falou pra gente, vai desobedecer a ele. Aí e na mesma semana já começamos a programar o noivado, o casamento. E Deus foi abençoando e Deus foi abrindo as portas, tudo deu certo. Então, espero que você que tenha respondido a sua pergunta, João Vitor, e a vocês que estão conosco aí, a gente vai encerrar, tá bom? Mas se você tiver mais alguma dúvida, você fala com a gente no WhatsApp, comigo, com a Lua, viu? E que Deus possa continuar falando com vocês, entendeu? Veja esses pontos novamente, os vídeos vão ficar disponíveis para vocês verem, tá bom? E aí vocês venham, meditem, reflitam, orem, busquem a Deus, que Deus vai dar o melhor para vocês. E você vai ter um namoro abençoado e cheio da presença de Deus, viu? Então, muito obrigado. A gente está terminando aqui a live, viu? Uma boa noite, Pai do Senhor, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês também, a nossa história para a glória de Deus. Obrigado. Abençoe a sua vida e que você possa... Amém. E que você possa realmente cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém, viu? Teve sim, Yara. Teve pessoas que julgaram sim, acharam que estava muito cedo, que foi muito rápido, mas a gente ficou firme porque a gente estava debaixo da palavra de Deus. E por que a gente estava debaixo da palavra de Deus? Porque a gente estava debaixo de oração, orando e buscando, a gente sabia que estava debaixo da palavra de Deus. Então, quando você tiver o propósito de casar, muitas pessoas vão se levantar, porque o inimigo vai levantar pessoas para tentar acabar com o casamento, mas fique firme que o Senhor vai dar vitória. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, viu? Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por quem participou, por quem fez as perguntas, viu? Participou, muito obrigado. E a gente só tem a agradecer por vocês, viu? E fiquem conosco também, né, nos vídeos, nos encontros, viu? Que Deus possa continuar falando com vocês e cumprir o propósito nas suas vidas, viu? E logo, em nome de Jesus. Live, viu? E na próxima live a gente vai divulgar em breve, viu? Deus abençoe, viu? Domingo de manhã tem culto na igreja às 10 horas. Às 10 horas e às 18 horas, viu? Domingo. Deus abençoe, viu? Uma boa noite, Pai do Senhor, viu? Fiquem na paz, viu? Deus abençoe. Que pena, vai ter outro. Vai ter mais, viu? Outros. Deus abençoe. Tchau. Tchau, boa noite, gente. Pai do Senhor. Pai do Senhor, tchau.